Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo Barreto e esse é mais um vídeo do canal em que eu falo sobre as minhas experiências acadêmicas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem interessante e eu queria deixar claro que eu não vou trazer tantas dicas sobre o assunto, já que não é algo que eu domino tanto, mas eu vou explicar para vocês um pouco como foi a minha experiência escrevendo o meu primeiro capítulo de livro científico como primeiro autor. Então, foi um trabalho que eu tinha que estar à frente da organização e eu tive que idealizar desde o tema até guiar em todas as etapas, chamando as pessoas que iam participar do trabalho comigo. E esse vídeo está sendo publicado após a publicação do capítulo na revista Pasteur, da editora Pasteur. E eu queria dizer para vocês que eu vou deixar o link para que vocês possam ler o capítulo nos comentários e aí depois vocês podem dar uma olhada melhor sobre o conteúdo, que eu posso até trazer em um momento posterior explicando sobre o assunto que eu falo no capítulo. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar apenas como foi essa minha experiência e como foi que surgiu a ideia de fazer um capítulo de livro. Primeiramente, o capítulo de livro ele aborda sobre Serviço Escolar de Psicologia e a sua contribuição para o Brasil, para os estudantes brasileiros. Primeiramente, a ideia de escrever sobre esse tema surgiu quando eu participei de um congresso, que foi o COPISP 2023, se eu não me engano, e eu submeti um resumo simples que era sobre esse tema. A partir desse resumo simples, eu apresentei no congresso e em um momento posterior eu recebi um e-mail da editora Pasteur, que possui uma parceria, ou que eles puderam acessar ao meu resumo simples e eles falaram que tinham interesse em publicar o capítulo de livro. Então eu busquei me informar um pouco sobre a editora, eu vi que era confiável e eu acabei aceitando a ideia porque eu já estava pensando em publicar algum trabalho relacionado. Inclusive eu já tinha até falado com um professor sobre esse assunto e ele tinha aceitado a ideia. Então quando eu recebi o convite eu fui falar com ele e ele falou que era uma boa ideia, então eu comecei a organizar o capítulo de livro e ver quais são as alterações que eu precisaria fazer para que esse resumo simples ele fosse se transformando, né, se adaptando no capítulo de livro. Então, eu fui ver quais são as informações que estavam no resumo simples que eu poderia utilizar. E como eu utilizei no resumo simples uma revisão narrativa de literatura, eu acabei utilizando os mesmos artigos que eu tinha selecionado na revisão narrativa de literatura do resumo. Então, algumas coisas eu acabei aproveitando bastante, mas outras eu tive que buscar estudar muito mais. Então, foi um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, mas eu acabei precisando e eu achei muito interessante. Inclusive, eu até penso em continuar fazendo pesquisas na área, porque foi algo que eu realmente interessei, né? Sobre o funcionamento da psicologia clínica, dos estabelecimentos, né, que podem contribuir para essa formação dos estudantes, porque não são assuntos que a gente anda vendo no campo da pesquisa, ou pelo menos que eu não tinha tido tanto contato com esses assuntos em um momento anterior. Aí, como eu falei para vocês, eu também chamei pessoas para que pudessem me ajudar. Como era o primeiro trabalho que eu estava à frente, eu precisaria de pessoas tanto para me ajudar com orientação, além do professor, mas eu também precisaria de pessoas para me ajudar com a escrita. Então eu tive colegas que estiveram me ajudando na parte escrita, outros me dando orientação de como poderia começar a escrever, e isso foi muito interessante, esse processo, porque realmente eu tive que sair de um resumo simples para um capítulo de livro em um tempo relativamente curto, mas que foi muito interessante porque eu pude aprender bastante, não somente sobre o Serviço Escolar de Psicologia, mas também em relação a esse processo de construir um trabalho acadêmico. E foi muito interessante também ver como que a gente pode transformar uma ideia em um trabalho concreto. E eu gostei bastante do modelo que a gente utilizou. A gente fez uma revisão narrativa, como eu já falei, que é uma metodologia muito interessante. Eu pude identificar alguns pontos importantes que eu posso trazer um vídeo posterior só falando sobre o Serviço Escolar de Psicologia,
mas em, em, em resumo, foi uma experiência muito gratificante e eu utilizei muito as experiências de outras pessoas como base para construir o capítulo de livro. Porque, como eu não sabia muitas coisas referentes à metodologia, eu acabei utilizando muito o YouTube como meu guia para aprender como que se escreve um trabalho científico, trazendo também um pouco do que eu já sabia das escritas acadêmicas dentro do curso de psicologia, mas no mais foi isso. Foi uma experiência muito boa, que eu espero que tenha mais oportunidades e eu queria, como eu estava dizendo, no mais é isso. É muito interessante você trazer essa ideia somente do seu pensamento para o papel. E aí a gente percebe que algumas coisas vão ter que ir se adaptando, mas também dá muita experiência para você. Porque, por exemplo, dentro da Universidade Federal, a gente tem muitas oportunidades para fazer iniciação científica. Mas o que acontece muitas vezes é que às vezes você não tem a possibilidade, porque você não tem contato com professores, e também porque os professores eles geralmente fazem iniciação científica, que eu posso também explicar um pouco sobre a minha experiência em um momento posterior. Eles utilizam os temas que eles trabalham. Então, não necessariamente você vai encontrar um professor que vai trabalhar sobre o tema que você quer trabalhar. Então, esse trabalho específico que eu fiz sobre o serviço escola de psicologia, eu pelo menos não conheço professores da minha universidade que trabalham com essa temática. E de todas as temáticas que eu já estudei, foi uma das que eu mais me interessei. Então, eu super recomendo que vocês busquem escrever mais também trabalhos por conta própria e não ficar dependendo somente dos professores. Mas outra sugestão também que eu tenho em relação ao capítulo de livro é sempre buscar professores como orientadores. Então, ao invés de você participar somente de programas que os professores já têm, você também pode criar uma ideia, né? Ter essa ideia de escrever algum artigo, um capítulo de livro, e aí você convida professores que podem ter interesse no seu trabalho. E muitos, geralmente, eles gostam, né, de receber esse convite, então é uma boa para você já iniciar nesse campo da pesquisa, porque eu sei que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de já começar com projetos, principalmente de iniciação científica, que geralmente são bem concorridos. Mas essa, de forma resumida, foi a minha experiência e eu espero que possa ajudar vocês a entender como funciona e também não esqueçam de olhar nos comentários para que vocês possam dar uma lida, dar uma sugestão para trabalhos futuros. E é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentar com as suas experiências, caso você tenha tido algo parecido, vivido algo parecido, e se inscrever no canal. Até a próxima e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.